Almoço Band News, com Guto Graça. Um abraço pro Gabriel Baense, rapaz. Gabriel Baense, não sei se ele é sócio da rede de colégio. Se for, ele tá bem. Não, tô brincando. Um abraço pra ele, tá ouvindo a Band News FM agora. Querido Guto Graça, você tem do futebol ao dia de hoje com Pazuello prestando depoimento e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sendo alvo de busca e apreensão numa operação contra ilegalidades na área do meio ambiente, afastando a cúpula inteira do IBAMA. O bicho tá pegando hoje. Vamos começar por esse segundo, então? Vamos embora, Rodolfo. Começando pelo ministro, acho que tem muito claro que ontem à noite, fazendo um preâmbulo, a gente foi dormir quando às 22 horas o assunto Pazuello, que seria o depoente de hoje na CPI, superava o depoente do dia anterior, que era o ministro Ernesto Araújo. Então você olha, ex-ministro Ernesto Araújo, você para e pensa, amanhã as redes já abrem do início ao fim do dia com o Pazuello. Mas como em um segundo tudo pode mudar, Rodolfo, né? Você já teve uma mudança drástica que foi das 6 às 9 horas da manhã, de varredura de redes. Isso não é na bolha A, na bolha B. O assunto Salles já estava com 70% em relação ao assunto Pazuello. Mas você sabe, isso vai começar a ter uma readequação. Isso foi de 6 às 9 da manhã. Quando começa os trabalhos da CPI, a gente vai vendo em tempo real, Rodolfo, o negócio já inverteu, né? Já está meio a meio no volume geral, e no Twitter já está 75% Pazuello, 25% Salles nas interações e interesses. Ou seja, tem toda uma mudança que foi acontecendo, e junto com isso, o que trouxe, né, Rodolfo? Tudo que traz a reboque política, o STF virou um personagem, um sempre citado. E de manhã, já de cada 4 citações de ministros do STF, 3 eram do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem autorizou a operação sobre o IBAMA e o ministro Ricardo Salles. Ou seja, é aquela movimentação de rede que os números vão mostrando para a gente, Rodolfo, revelando um caminho. E agora a gente já começa o caminho de ouvir Pazuello e saber que isso vai inundar as redes hoje o dia inteiro, inevitavelmente. Não tem como, né, Felipe? O dia hoje será tomado, o depoimento do Pazuello também segue ao longo do dia, o dia será tomado por essas duas notícias no cenário nacional. É difícil fugir disso, né? Exatamente, um dia bastante turbulento, não tem descanso aqui para quem está de ressaca de aniversário. CPI da Covid com o Pazuello, já está até circulando trecho do vídeo em que ele fala que não quer perguntas simplórias, ele quer perguntas profundas. E aí o presidente da comissão, Omar Aziz, fala para ele, o senhor veio aqui para responder as perguntas dos senadores. Os senadores é que sabem quais perguntas que vão fazer. Quer dizer, ele manteve ali inicialmente a sua empáfia, a sua arrogância, e vai ser provavelmente alvo ainda de mais críticas por parte daqueles senadores que não compõem a base governista. Em relação ao Ricardo Salles, há muitas nuances aí a serem exploradas ao longo do dia, porque saiu informação agora há pouco de que o PGR, Augusto Aras, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, não foi consultado sobre a ação da Polícia Federal, com receio, né, por parte do núcleo da PF, de que ele vazasse informações para o Palácio do Planalto. Veja a que ponto chegamos. Temos um núcleo da PF agindo de uma maneira independente, com receio de que o Procurador-Geral da República sirva ali de ponte com o governo do Jair Bolsonaro e acabe atrapalhando de alguma forma a apuração dos fatos, porque a gente está lidando com busca e apreensão. Uma vez que a pessoa é informada, ela pode esconder documentos que eventualmente sejam apreendidos. Então isso não aconteceu e eu espero que toda a coleta de provas tenha sido devidamente feita. E há vários outros ângulos aí, porque da última vez em que houve uma ação, na verdade, o apontamento de indícios de crimes cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por parte do delegado, então delegado, Alexandre Saraiva, a cúpula da PF, trocada pelo governo Bolsonaro, acabou removendo aquele delegado que apontou inicialmente os indícios de crime do Ricardo Salles. E agora o núcleo da PF foi para cima do Ricardo Salles, mesmo sem o delegado Alexandre Saraiva. Então já fica a questão, esse pessoal vai ser removido também? Vai ser uma ação ainda mais ostensiva do que foi da última vez, e o Alexandre Saraiva está nas redes sociais, no Twitter, sambando em cima dessa operação.
porque ele apontou tudo desde o começo e ele está mostrando que a sujeira existia e que a investigação foi à frente mesmo sem ele. Então, há muitos pontos de análise aí para fazer ao longo do dia turbulento, sem dúvida. Um deles, para te passar a bola sobre o Fla-Flu, querido Guto, que é o nosso outro assunto, um deles é a independência, não estou dizendo que é em 100% dos casos, mas a independência da Polícia Federal. Muito se falou sobre trocas na Polícia Federal, como o Felipe disse aí, de que isso tornaria a Polícia Federal um órgão a ser controlado pelo governo, e simplesmente o alvo dessa operação de hoje, de uma PF que não consulta o PGR e que vai direto ao Supremo para pedir busca e apreensão contra o ministro e para afastar a cúpula inteira do IBAMA, tendo atendido esse pedido no Supremo Tribunal Federal, é uma PF que vai para cima de um tema delicado e talvez um dos últimos grandes e ferrenhos, assim, aliados em discurso e ideologia de Bolsonaro no próprio ministério, depois da saída de Abraham Weintraub, Ernesto Araújo e outros, né? Guto, querido, você também levantou dados sobre Fla-Flu, o jogo do final de semana e o jogo também do próximo fim de semana, né? Exato, né, Rodolfo? Primeiro é falar um pouco, não é de passado, porque é de domingo, mas é para contextualizar e falar de futuro. Será o assunto, aliás, vamos começar a falar de futuro, será o assunto futebolístico, esportivo e comportamental. Por quê? Vamos explicar um pouco. Primeiro, prévia foi um jogo quente domingo, com bate-boca do grande ídolo do Fluminense, com o dirigente do Flamengo, já esquentou. Basta-se dizer que de tudo que foi postado de futebol brasileiro no Rio de Janeiro, de sábado a terça-feira, tudo girou em cima de Flamengo ou Fluminense. Você soma isso, que você teve Libertadores para o Fluminense ontem, tem Libertadores para o Flamengo hoje, e você teve o quê? Quando o Flamengo vira mandante, Rodolfo, a tentativa que o Flamengo tentou até ontem de público, ou de levar para Brasília, ela mudou o jogo de ser apenas um jogo de futebol, joga o jogo para onde? Na bolha do Covid. Aí o que você faz? Vamos analisar as duas torcidas em separado, quem citou sobre o assunto e como citou. Torcida do Flamengo, 18% favoráveis. Aqui, eu acho até um número baixo, mas foi o que se registrou. O cara foi explicitamente defendendo lá aquele momento. Não é 18% da torcida, é das pessoas que interagiram com esse assunto. E contrários, 8%. Quando você vai para a torcida do Fluminense, Rodolfo, eu não sei se junta aquela coisa do clube de não querer que o outro time tenha torcida, já que ele vai ser o mandante, que pode fazer uma diferença, se é só questão do contra o negacionismo de você fazer agrupar pessoas, enfim. Torcida do Fluminense, 1% favorável até isso. Só que 65%, ou seja, a torcida do Fluminense que tem interagido com esse assunto que ainda bem, de opinião pessoal, não tenha passado a gente provocar algum tipo de aglomeração, 65% estaria tratando como contrário à realização de um jogo com público. Ou seja, você quase que joga uma torcida de um lado da bolha e outra torcida do outro lado da bolha, infelizmente, nesse sentido, nessa movimentação que a gente vê, movimentação de instituições, né, Rodolfo? Não é falar de A, de B, ou C, é entender que isso é uma movimentação que a torcida teve até um baixo desejo da torcida, Rodolfo, quando só 18% estavam sendo favoráveis explicitamente a isso, na torcida do Flamengo. E uma maciça contrariedade da torcida do Fluminense contra essa realização com o jogo de 65% de quem interagiu com isso. Na verdade, ainda paira essa dúvida sobre o último jogo, né? Flamengo e Federação são favoráveis a alguma autorização de público, independente do que seja, e Fluminense está sendo contra. Então, está essa discussão ainda reinando aí para a segunda e decisiva partida do Campeonato Carioca de 2021. Guto, algo a acrescentar? Senão um grande abraço para você e até quarta-feira que vem. Ou qualquer edição extraordinária para a gente trazer aqui esses números do que as pessoas falam, conversar, interagir. Estamos juntos aí, Rodolfo. Valeu, um abraço, querido Guto. Tchau, tchau, até